Olá, brasilianos e brasilianas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Academia Intérpretes do Brasil, lugar para repensarmos o que é o nosso país a partir de intelectuais consagrados. Somos um espaço educativo independente e voltado ao livre debate científico. Eu sou Jorge Araújo, professor e agente cultural. O passeio histórico de hoje começa no final do século XIX e termina na segunda década do século XX. Quando você assistir os vídeos sobre os autores que pensaram o Brasil, vamos começar a fazer conexões com o contexto histórico em que viveram, como e por que certas ideias se desenvolveram e outras não. Você, por si mesmo, fará as suas conexões com os intelectuais e com a sua vida, hoje, no século XXI. Lembrando, o cenário histórico deste vídeo não é um resumo ou uma enumeração exaustiva das principais datas e acontecimentos de uma época, mas um contexto voltado ao entendimento dos nossos intérpretes. Os cenários estão em constante construção e reconstrução. Por isso, estão numa playlist exclusiva do nosso canal. A partir dos seus comentários, vamos construir juntos os próximos vídeos. Antes de começarmos a nossa viagem histórica, vamos à nota de ética e transparência do nosso canal. Este vídeo faz parte do projeto premiado Oliveira Viana Digital e, por esse motivo, compõe o programa Cultura Presente nas Redes, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Graças à Cultura Presente nas Redes, conseguimos subsidiar o início dos nossos trabalhos. Os 4 primeiros vídeos postados aqui no canal fazem parte do programa Cultura Presente nas Redes. Agradecemos à Secretaria pela oportunidade. Agora, a continuidade dos nossos trabalhos dependerá fundamentalmente de você ao assistir, curtir, comentar e compartilhar as nossas produções e, secundariamente, de novos financiamentos. Todo o nosso conteúdo é fruto de trabalho independente e científico. Eventuais financiadores e pessoas físicas e ou jurídicas citadas nos vídeos não interferem, endossam ou são responsáveis pelos conteúdos. No caso de patrocínios de caráter comercial e promocional, que são feitos colaborativamente com o incentivador, serão explicitados por notas, como contém promoção paga ou similares. Agora sim, vamos ao nosso passeio histórico e cultural. Estamos no alvorecer do século XIX, numa época em que a economia do café no Rio de Janeiro estava em declínio. Mais ao sul, no oeste paulista, o café se desenvolvia numa economia mais dinâmica e em franca expansão. Politicamente, ganhavam espaço ideias e movimentos republicanistas e abolicionistas, avolumando os desgastes da nossa monarquia. Os acontecimentos que culminaram com o fim do regime monárquico e a proclamação da nossa república foram entendidos basicamente de 2 formas. De um lado, os que salientavam as virtudes do movimento republicano como determinante dos acontecimentos e, de outro, os que defendiam a ideia da farsa republicana. Mas por que farsa? Diziam os opositores que os novos revolucionários republicanos seriam apenas uma velha roupagem com aparência de nova. No fundo, argumentavam que republicanos cometeriam os mesmos erros políticos do regime que pretendiam derrubar. Os republicanos revolucionários defendiam que o Brasil fosse organizado pelo princípio do federalismo, ou seja, o Estado organizado em federações. Isso significa enfatizar
a importância da autonomia dos governos estaduais. Assim, a ideia de um governo mais centralizador fora entendida como incapaz de promover a unidade e a organização moderna e eficiente do nosso país. No período imperial, vale lembrar, o nosso Estado era organizado em províncias, não em Estados federados. Segundo a Constituição, outorgada pelo imperador Dom Pedro I, nossa Constituição Imperial, em 1824, nós podemos ler no artigo 2º: o seu território é dividido em províncias, na forma em que atualmente se acha, as quais poderão ser subdivididas como pedir o bem do Estado. A nossa monarquia vinha sofrendo desgaste constante, não apenas no debate político e intelectual, mas também em agitações populares das mais diversas causas, como a revolta do Vintém, ocorrida no Rio de Janeiro, que era a capital do nosso país. Como o nome sugere, foi uma agitação estimulada pelo aumento de 20 réis, equivalente a um vintém nas passagens de bonde. Tratava-se de uma taxa do Estado que, em virtude da intensidade dos protestos, não vigorou. Ficava, contudo, o governo imperial com mais uma marca de impopularidade. Façamos um parêntese em nossa viagem. Aumento de passagens do transporte e desgaste do governo, aliás, é bastante atual. Lembram das jornadas de julho de 2013? Tudo começou com um aumento de 20 centavos nos ônibus. Em seguida, o movimento se mostrou muito mais amplo, expresso pelo slogan "Não é apenas 20 centavos". As reivindicações eram muito mais profundas. De fato, os protestos, incluindo os populares, não podem ser entendidos de forma isolada. Precisamos observar o seu contexto, quais as outras situações e condições estruturais criaram as condições da revolta. Como você vivenciou as jornadas de julho? Esteve nos protestos ou viu de longe? Foi contra ou a favor? Vamos compartilhar as nossas experiências aqui nos comentários. Bem, vamos fechar esse parênteses e vamos voltar ao século XIX. Num cenário de gradual corrosão do regime monárquico, os republicanos finalmente tomam o poder estatal a ponto de conseguirem instaurar um novo regime político, tipo republicano. Vinham ao lume os Estados Unidos do Brasil. Vivíamos um momento de crise, quer dizer, forte instabilidade e aumento das incertezas sobre o presente e os caminhos para o futuro. Os momentos de crise são muito propícios para o desenvolvimento de novas ideias, novas interpretações da realidade e novas propostas para um outro porvir. A proclamação foi um dos resultados dessa crise. Pouco após a proclamação da República, em 1889, foi instituída a nossa primeira Constituição do novo regime político, em 1891, que estava ancorada em princípios formalmente democrático-liberais. Vejamos alguns deles. O fundamento constitucional é a descentralização administrativo-territorial, o federalismo, que se contrapunha ao pilar do unitarismo imperial. Esse arranjo institucional, como vimos, abre maior campo de autonomia aos governos e elites locais. Vejamos o artigo 1º da nossa Constituição de 1891. A nação brasileira adota como forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se por união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. Outro ponto importante do novo regime é a adoção do sufrágio direto e periódico, ainda que privando, por exemplo, os analfabetos e os mendigos. Vejamos o artigo 70 da referida Constituição. São eleitores
os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos estados, os mendigos, os analfabetos, as praças de pré, excetuados alunos das escolas militares de ensino superior, os religiosos de ordem monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer denominação sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia da liberdade individual. Novos direitos foram instituídos na letra da lei, mas não foram cristalizados enquanto mentalidade coletiva de forma ampla e generalizada. Parte massiva da nossa população continuava à mercê dos interesses dos grandes proprietários rurais, das elites locais, num contexto de economia fundamentalmente agrária, permitindo o prosseguimento de um domínio histórico sob nova configuração econômica e institucional. Além dessa característica dissonante do ponto de vista doutrinário liberal da época, a própria contabilização dos votos era objeto de manipulação e falseamento. Vejam só, o país legal contrapunha-se ao país real. Aliás, a nossa Carta Constitucional dirimiu direitos constitucionais até então vigentes em prol de uma ortodoxia liberal. Um caso desta exclusão foi a retirada de um dispositivo da Constituição Imperial que versava sobre a obrigatoriedade estatal nos socorros públicos. Essa inspiração, de certa forma restritiva, também motivou a formação do nosso Código Criminal de 1890, que proibia manifestações reivindicativas como as greves e as associações operárias. Sobre esse aspecto, diz-nos o historiador José Murilo de Carvalho. Abre aspas, a República ou os vitoriosos da República fizeram muito pouco em termos de expansão de direitos civis e políticos. O que foi feito era demanda do liberalismo imperial. Pode-se dizer que houve até um retrocesso no que se refere a direitos sociais. Fecha aspas. As promessas republicanas pareciam não se efetivar, ainda que diversos republicanistas propalassem o contrário, ou, ao menos, compreendessem o momento como um estágio num processo de progresso das instituições federativas e representativas de caráter liberal. Nesse cenário político, marcado por dúvidas quanto ao novo regime, formalmente liberal-democrático, partícipes da geração que nasceu com a República vão se posicionar criticamente. Nos primórdios do século XX, uma parcela da população brasileira, até então obscurecido nos processos políticos de maior envergadura, começa a despontar com maior visibilidade enquanto resistência, mesmo que circunstancial e limitada, em relação a determinadas ações dos governos republicanos. Dois casos são mais representativos desse momento. Um é a revolta da vacina. Outras são as grandes greves, as revoltas, influenciadas, por exemplo, pelo anarcossindicalismo e a revolta da chibata. A revolta da vacina foi desencadeada pela obrigatoriedade da vacinação. No fundo, foi uma reação popular muito além da vacina propriamente dita. Desde os primórdios da nossa República, os descontentamentos cresciam nas camadas desprivilegiadas, secundarizadas e mesmo excluídas dos benefícios do desenvolvimento técnico-científico. A então capital da República passava por reformas de grande monta, demolindo não apenas as moradias populares que estavam no caminho do progresso, dos boulevards franceses, mas também o cotidiano
os laços de pertencimento das camadas mais populares com os seus lugares de moradia e de convivência. Certamente, além de reivindicações represadas, a revolta da vacina revela um histórico de desconfiança do nosso povo em relação à ciência. Para quem assiste esse vídeo em 2020, vive-se uma desconfiança com relação aos estudos científicos referente às possíveis novas vacinas contra o Covid-19. Seja você aquele que desconfia ou aquele que conhece alguém que desconfia, certamente você sabe do que estou falando. Você, brasiliano e brasiliana, 106 anos depois da revolta da vacina, desconfia ou conhece alguém que desconfie dos estudos da vacina contra a Covid ou outras mais tradicionais, como as do sarampo? Conte nos comentários o seu ponto de vista. Bem, voltemos ao nosso contexto histórico. Como dizíamos, em 1910 ocorria a Revolta da Chibata, que foi liderada pelo marinheiro João Cândido Felisberto. A manifestação reivindicava o fim do açoitamento dos marinheiros como forma disciplinar. Em regra, a resposta da nova república às manifestações dos populares foi basicamente repressiva. Pouco avanço houve em novos direitos, na lei e na prática. O país não está isolado do mundo. Os acontecimentos daqui são influenciados e influenciam o que se passa no exterior. Vamos ver brevemente o cenário internacional. Na virada do século XIX e parte do XX, gradualmente ganham espaço no debate político doutrinas que conferiam maior influência e peso ao coletivo, ao grupo, do que ao indivíduo, como agente privilegiado da mudança ou conservação sociais. Outro princípio que ganhava espaço foi o de ordem, quer dizer, organização das sociedades a partir de certos modelos que relativizavam a liberdade individual em prol das coletividades e do seu ordenamento específico. Esses modelos de sociedade, com ênfase na ordem e na comunidade, críticos ao liberalismo, tinham as mais diversas colorações, desde as conservadoras e contra-revolucionárias, como, por exemplo, com pensamentos influenciados nos católicos Joseph de Maistre e Louis Gabriel Ambroise, o Visconde de Bonal, e outras revolucionárias, expressos em personagens como Vladimir Ulyanov, o Lenin. A respeito deste contexto de crescente crítica ao liberalismo e a aspectos de uma determinada modernidade, conta-nos o teórico político Sheldon Wolin. O pensamento social e político dos séculos XIX e XX centrou-se, em grande medida, na tentativa de reformar o valor da comunidade, ou seja, a necessidade de os seres humanos viverem em relações mais íntimas entre si, desfrutar de vínculos mais efetivos, experimentar alguma solidariedade mais estreita do que a que parecia disposta a conceder a natureza de uma sociedade urbanizada e industrializada. Complexificando o cenário de incertezas, as gerações da época vivenciaram o acirramento das competições por novos mercados entre as principais potências econômicas do mundo, emergindo impasses que, no extremo, conflagraram o primeiro grande conflito de proporção planetária. Utilizando-se das mais modernas tecnologias como meio de sobrepujar o adversário político-econômico, emergia a Primeira Guerra Mundial. Bem, voltemos agora ao Brasil. Num período de guerra mundial, um país como o nosso, então predominantemente produtor de bens primários, especialmente o café, foi afligido fortemente por uma drástica queda nas vendas internacionais, resultando na necessidade de viabilizar
um mercado interno mais amplo e de industrializar um país dependente da importação de bens de maior valor agregado. Esse processo foi caracterizado por conflitos diversos, por exemplo, da necessidade mercantil contra a ideia de uma, entre aspas, vocação agrária brasileira, defendida por algumas de nossas elites do chamado agronegócio. Outra tensão que se pronunciava era a dos operários, ator social então relativamente novo por aqui, que, influenciado por ideias oriundas de movimentos sindicalistas no exterior, conseguem maior visibilidade em atos de resistência às novas condições de trabalho, as do mundo industrial da época. A esses problemas ainda havia considerável carência de políticas públicas que os amenizassem. Especialmente após a Primeira Grande Guerra, o cenário internacional era marcado pelo Fordismo como novo método de produção econômica, pela comercialização do rádio como um dos principais meios de comunicação em massa. Por aqui vivíamos a alternância da hegemonia mercadológica britânica pela norte-americana, a complexificação da economia do café, o desenvolvimento do processo de substituição das importações, o desenvolvimento industrial, a intensificação dos atos e movimentos sociais de resistência às condições trabalhistas, de moradia, de saúde. 6. A relativa carência de políticas públicas que efetivassem os ideais republicanos. A geração que nasceu com a República vivenciava o desenvolvimento de novas ideologias de forte apelo nacionalista, que atingiram um dos seus ápices no que respeita à influência do governo estatal, em casos como o fascismo na Itália, marcado pelo golpe de Benito Mussolini em 1922, e o nazismo na Alemanha, com a chegada de Adolf Hitler ao poder como chanceler, passando em 1934 a Führer. Ainda que pareça difícil compreender, este cenário representou uma das principais expressões do que parcela considerável do mundo, incluindo parte dos brasileiros, entendia por modernidade. A ideia de moderno, ela se reconfigura ao longo do tempo e do espaço. O que entendemos por moderno no Brasil do século XXI não é o que se entendia por moderno, por exemplo, nos séculos XX ou XIX. Os intelectuais da geração que nasceu com a República sentem, especialmente nos anos 20, considerável frustração com os rumos republicanos. Gradualmente, trazem à tona, de maneira acirrada, novos questionamentos acerca da possibilidade de alcançarmos os ideais pretendidos pelos arautos do novo regime político. Para complicar ainda mais a situação por aqui, e não só por aqui, o cenário da segunda década do século XX foi marcado internacionalmente pela até então maior crise econômica planetária, representada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. As rivalidades políticas e sociais se agravam ao final da segunda década do século XX. Uma expressão do acirramento foi a Aliança Liberal, formada em agosto de 1929 por apoiadores da eleição de Getúlio Dornelles Vargas, ou GG para os íntimos, na chapa para presidente e João Pessoa como vice, no sufrágio de 1º de março de 1930. Os desdobramentos dessa história, bem, aí já é assunto para o nosso próximo vídeo desta série de contexto histórico. Viajaremos para as décadas de 30 a 50 do século XX. Depois de observarmos um pouco do contexto histórico,
vamos seguir para a vida e obra de intelectuais que viveram, no todo ou em parte, esses acontecimentos. Vamos traçar conexões de ideias que vimos aqui nos próximos vídeos. Para saber mais, as citações bibliográficas estão fixadas no primeiro comentário, hein? Gostou do vídeo? Dê aquele like brasiliano para ajudar no nosso trabalho. Compartilhe e, claro, inscreva-se no canal. Vamos construir uma comunidade para repensar o país à luz da ciência. Aguardo você nos comentários e no próximo vídeo. Saudações brasilianas. Julgar ou compreender. As ciências sempre se mostraram mais fecundas e, por conseguinte, muito mais proveitosas, enfim, para a prática, na medida em que abandonavam mais deliberadamente o velho antropocentrismo do bem e do mal. Hoje riríamos de um químico que separasse os gases ruins, como o cloro, dos bons, como o oxigênio. Mas, se a química, em seus primórdios, tivesse adotado essa classificação, teria corrido o sério risco de nela chafurdar em grande detrimento do conhecimento dos corpos. Mark Bloch.